Ou eu usaria óculos, eu teria que operar o braço para poder enxergar mais longe o papel, e aí vai fazer óculos. Nesse outro experimento, algumas características vão ser semelhantes ao primeiro experimento. O que ele vai dizer é o seguinte: o homem, se não fosse, então a ideia ainda do animal que vive em sociedade. Se nós não vivêssemos em sociedade, nós não desenvolveríamos uma coisa que se chama consciência. Isto é, a consciência para ele não é algo dado no homem como se fosse um animal que nasceu com isso, a não ser que o homem seja o que ele é, um animal gregário, um animal que vive em sociedade, que vive em comunidade. E o que significa consciência? Esse tipo de processar informações que nós fazemos se dá por um fenômeno chamado linguagem. Nós nos comunicamos por linguagem. A linguagem é a via pela qual a nossa consciência se exprime, a nossa consciência, interage com outras pessoas, nós aprendemos coisas, nós formulamos aquilo que nós aprendemos, assim por diante, pela nossa consciência. Porém, a nossa consciência, segundo ele, não é um dado inato ao animal homem, mas ao homem em sociedade. E esse homem, vivendo em sociedade, ele desenvolve, portanto, esse mecanismo que ele chama de consciência, e por meio desse mecanismo, esse mecanismo fluindo pela linguagem, ele consegue, portanto, se comunicar. O homem, aqui, segundo ele, é um inventor de signos. Signo é uma coisa que significa, eventualmente não significa mais, e que nós utilizamos para falar as coisas. De vez em quando, nós temos uns colegas, nós vamos para umas montanhas que tem ali perto de Curitiba, uma delas é Almengá, uma montanha muito conhecida, né? E nós fazemos trilha, às vezes até escalando. E nessa montanha, um dia eu vi uma fita plástica cor de abóbora presa numa árvore. Uma vez que eu entrei numa trilha, tanto quanto secundária, e eu achei estranho aquela fita ali. A questão é a seguinte: o que significa aquela fita? Provavelmente nós teríamos que chamar os escoteiros ou quem usou aquela fita para marcar uma trilha. E provavelmente isso foi feito há muito tempo, e provavelmente, como é de praxe e o correto, quando alguém larga plástico na montanha e depois voltar recolhendo, eles voltaram recolhendo e por algum motivo aquela fita ficou. O que significa aquela fita? No meu caso, estou subindo a montanha, aquela fita significa o quê? Nada. Nada. Apenas que lixo ficou para trás. Eu deveria ter tirado aquela fita e colocado na minha mochila, depois jogado no lixo. Ou seja, dentro de um determinado ambiente, os signos têm determinados significados. Nietzsche passa, portanto, a trabalhar com a tese dos signos, ou seja, significados que estão condicionados a um determinado ambiente no qual esse significado nasce. Dentro desse ambiente, as coisas têm, portanto, uma lógica, essa lógica condicionada a uma série de convenções que se estabelecem. E toda essa lógica, essas convenções, etc., se traduzem nisso que estamos chamando aqui de linguagem. Mas o que faz a linguagem? O que fala a linguagem? Eu não consigo falar, por exemplo, dos meus sentimentos mais íntimos. Aliás, tem coisas em mim, tem muitas coisas acontecendo em mim, na minha vida, etc., que nem eu consigo entender o que está acontecendo. Algumas coisas eu consigo sentir o que está acontecendo. Às vezes até sensações boas, sensações ruins, mas muitas vezes nós temos certas sensações que as pessoas perguntam o que você tem e você diz: olha, eu não consigo falar. E algumas coisas nós falamos, estou aqui falando. Nós vivemos da fala. O professor, se nos tirar a fala, a falência, né, de imediato. Pois bem, a linguagem, nesse caso, ela só consegue, nós vamos estabelecer aqui, portanto, em torno desse aforismo 354, uma teoria da linguagem que diz o seguinte: nós comunicamos aquilo que é comum, aquilo que eu conheço e vocês conhecem. Por exemplo, se eu dissesse: está doendo o meu dedo como se tivesse uma agulha espetada. Mais ou menos uma metáfora, né? Mas nós estamos, portanto, nos comunicando algo que eu conheço e vocês conhecem. Se eu disser, por exemplo, que eu estou sentindo uma náusea típica de quimioterapia, complicou. Talvez umas 5, 6 pessoas aqui já tenham experimentado isso.
Outros podem fazer associação, mas se torna um pouco mais difícil. Isso, outros exemplos, nós poderíamos ir embora com outros exemplos. Ou seja, algumas vivências são comuns e, portanto, nós falamos e todos entendem. Algumas vivências elas vão se tornando peculiares, outras mais íntimas ainda, e nós não conseguimos falar nem para nós mesmos. Portanto, a linguagem dá conta do quê? Daquilo que é comum, daquilo que é da nossa vida comum, daquilo que é próprio da nossa consciência, e, portanto, em hipótese alguma, do que seria uma ideia de bem em si, justo em si, o belo em si, como que é Platão. Isso é impossível para Nietzsche. A linguagem volta por um outro experimento, portanto, Nietzsche volta a dizer o quê? Que a linguagem tem uma função prática. E que verdade, nesse sentido, não seria, portanto, a verdade, mas um signo que nós convencionamos num determinado ambiente e passa a valer nesse ambiente. Por exemplo, num determinado ambiente, isso daqui se chama óculos. Provavelmente, se tivesse esse mesmo objeto sobrevivido ao nosso ambiente aqui por alguns milhões de anos e fosse descoberto depois, talvez fosse catalogado de uma forma diferente. Talvez até o uso se desapareceria e teria que dar lugar, portanto, a um outro nome, um outro significado, etc, etc. Pois bem, essa impossibilidade, ou melhor, essa possibilidade da linguagem restrita, portanto, a comunicação, restrita, portanto, aquilo que nós conhecemos, aquilo que é consciente, nós poderíamos dizer que é um segundo laboratório. Ou seja, num determinado momento, alguns anos depois, Nietzsche faz um segundo laboratório discutindo a mesma questão colocada por Platão, que ele encontra em Platão. Eu acredito que os dois laboratórios nos dão um posicionamento, como eu disse, que é típico da filosofia, tese e a contraposição à tese. Mas interessa aqui dizer que o modo de fazer essa contraposição, ele varia. O modo de jogar contra Platão varia nos textos de Nietzsche. E talvez um terceiro, já que tinha prometido 3 exemplos, nós encontraríamos um ano depois, em 87, num outro livro chamado Genealogia da Moral, ou Para a Genealogia da Moral. Nesse livro, nós vamos encontrar na segunda dissertação, no parágrafo 12, a seguinte ideia: alguns genealogistas, alguns interlocutores de Nietzsche tentam dizer que a origem, por exemplo, da consciência, não essa consciência no sentido de estar consciente das coisas, ou o que nós falamos até aqui, mas que a consciência moral, ela teria, por exemplo, a sua origem no dedo de Deus tocando no homem. Ou então, o bem e mal são coisas que estão dadas já desde a origem do homem, ou porque são dadas, no caso, por Deus na criação do homem, ou segundo alguns genealogistas, no caso da tese cristã, religiosa, ou segundo alguns genealogistas, porque num determinado momento nós teríamos algo que se passa conosco que nos dá a sensação de bom, bem, bom. E nós temos então várias coisas que vão acontecendo conosco e nos vão dando essa sensação de bom, agradável, e nós vamos associando bom, agradável a várias coisas, e num determinado momento nós começamos a separar essas coisas do conceito de bom e ficamos apenas com o conceito. Como se fosse de novo a ideia das metáforas, que passa aqui então para o conceito, e num determinado momento nós passamos a generalizar somente a ideia de bom e ficamos, portanto, com o conceito bom, com aquilo que é útil, aquilo que é agradável, etc, etc, que eu posso aplicar a qualquer coisa. E isso, no entanto, seria dado para o homem desde a origem. Ele sempre teve essa sensação e ele produz isso. Tem outro interlocutor que Nietzsche está conversando nessa época também, que é um jurista alemão chamado Eugen Dühring. Segundo Dühring, a sensação de justiça, por exemplo, ela é inata no homem. Pelo simples fato seguinte: se por acaso eu acredito o fato, ele teria como uma espécie de reação automática uma sensação, uma sensação de reação. Essa sensação de reação é algo praticamente mecânico que ele pode ou de fato reagir, né? Portanto eu não vou provocá-lo para não correr o risco de saber se ele reagiria ou não.
Ele pode, portanto, me agredir imediatamente, ou ele pode não me agredir e interiorizar isso. Na medida que ele vai interiorizando, ele vai produzir um sentimento reativo que Dewey chama de ressentimento. Essa sensação ruim que algumas ações provocam em nós, segundo Dewey, seria a origem do próprio conceito de justiça que estaria no homem, portanto, desde que o homem é homem, etc, etc. É assim que se forma o conceito de justiça. Reparem que esses autores, eu só ventilei o nome deles aqui, só mencionei rapidamente, eles trabalham com uma ideia que não é totalmente diferente daquela de Platão, de que o conceito está dado desde lá do seu início e não se altera, não muda. O que a gente vai dizer? Que essa ideia de origem miraculosa, ela também é um equívoco para aquele que pesquisa conceitos, para aquele que pesquisa as coisas. Por exemplo, o que nós chamamos, ele vai utilizar dois termos que em português nós falamos origem, só utilizamos a palavra origem, tanto para origem no sentido da criação, ou algo que está lá desde o início, ou uma origem que se dá, por exemplo, o nascimento de uma criança, o início. Então, esse nascimento, esse início, uma espécie de entrar alguma coisa em cena, em alemão se chama Herkunft. E a origem lá atrás se chama Ursprung. O Ursprung tem associação também com Wunder, Ursprung. Wunder é miraculoso, wonderful em inglês, Wunderbar em alemão. Então, Wunder como uma coisa que se dá assim, fez, e sempre é aquilo. Reparem que não é só Platão, que não são só esses autores que estão na linha de tiro aqui, desse laboratório que a gente está colocando em discussão. Para Aristóteles também, nós temos algo em potência, ato, mas essencialmente a coisa é a mesma, ela não se altera, ela se atualiza, ela não se altera. O que altera, eu me lembro que tinha um professor que falava isso muito bonito, são as afecções exteriores, a essência é a mesma, o que se altera são os acidentes, a essência é a mesma. O que Nietzsche vai dizer? Ledo engano. Na realidade, cada coisa que nós temos hoje, os conceitos que nós temos hoje, as ideias que nós temos hoje, e a própria ideia de justiça, é uma criação que num determinado momento passou a vigorar em contraposição a outras que vigoraram anteriormente. Cada novo conceito é uma espécie de interpretação, de imposição de significados, de imposição de novos sentidos. E é assim que se faz a história. E estudar essa história dos conceitos, estudar a história do que nós chamamos de verdade, consciência, consciência moral, etc., seria fazer um processo de busca das origens disso que nós estamos encontrando hoje como sendo verdade. Bem, só abrir um parênteses, tem um filósofo do século XX que trabalha no Colégio de France, na França, em Paris, que é Michel Foucault, que ele leva a sério essa ideia de genealogia de Foucault, e ele vai pegar, por exemplo, ele vai estudar as formas de punição que nós temos hoje e vai mostrar que a prisão como forma de punição é um invento moderno. Quem está trabalhando no Foucault talvez consiga fazer essa associação, que ele mostra exatamente que é uma ruptura com outras formas de punição. Que antes da invenção da prisão como punição, as pessoas poderiam até ficar presas, mas ela estava presa esperando a punição. A prisão não era punição ainda. Mas vamos deixar Foucault de lado, senão nós vamos criar um outro problema e talvez não solução. Voltar ao próprio caso do Nietzsche. Quando nós temos, portanto, algo que vai, como eu disse, algo que vai se fazendo na história, nós podemos pegar então o exemplo que ele utiliza. Quando ele fala, por exemplo, numa dessas dissertações da genealogia, entre o conceito ou o juízo de valor moral bom. Para ele, bom não é o que é agradável para nós. Também não é o bem, no sentido religioso. O que nós chamamos de bom é uma espécie de interpretação que tem uma outra anterior a ela. Por exemplo, segundo ele, quando nós falamos que bom é o que, por exemplo, o que nós chamamos de bom hoje? Bom é o que é agradável, que não agride a pessoa que, afinal de contas, não, repare, não é hostil ao tipo de sociedade que nós vivemos. Esse acaba sendo bom. Portanto, o conceito bom, ele é uma planta que nasce nesse ambiente. Talvez tirando desse ambiente, esse conceito de bom que nós temos, ele vai morrer. Aí ele vai dizer o seguinte: antes desse conceito de bom, eu posso mostrar que já existiu um outro.
E aí voltamos para o laboratório de novo. Nesse laboratório ele vai mostrar o seguinte: nas línguas antigas, especialmente, ele vai tomar várias línguas do latim, depois do grego, algumas línguas indo-germânicas, etc. Ele vai identificar o seguinte: o termo bom nem sempre designou aquele que não agride, aquele que é o bonzinho que nós temos hoje, mas designou um outro tipo de pessoa. Por exemplo, numa sociedade grega do período clássico, ali século VI, ou até um pouco antes, quando vem voltando da guerra, um determinado grupo de soldados, vem ali na frente um soldado mais conhecido, uma figura como Aquiles ou Heitor, por exemplo, uma mãe com os seus filhos na frente de casa, vendo passar aquele cortejo, não poderia dizer para o seu filho: menino, cresça, e quando você crescer, seja tão bom quanto aquele soldado. Repare, o termo bom significa outra coisa. E não é apenas dizer o que é bom para um não é bom para outro. Não. O conceito bom, aliás, tem uma frase interessante, para Nietzsche, conceitos são como bolsos. Um bolso, uma hora eu coloco uma coisa, outra hora eu coloco outra coisa, às vezes eu coloco as duas, às vezes não põe nada. Isso é um conceito. Então, quando eu digo bom, nesse caso, desses povos antigos, significa muito mais aquele que é o valente, aquele que é o bom guerreiro, aquele que defende a tribo, aquele que combate os inimigos, o ruim nesse caso é o covarde, o que não quer brigar. Esse não presta para nada, não serve, não ajuda, não resolve. Portanto, o bom nas línguas antigas, ele é filólogo, ele faz esse tipo de busca nas línguas, ele vai ficar associado, por exemplo, ao guerreiro, ao nobre, divino, de linhagem divina, godlich e assim por diante. Ao passo que o termo mal vai estar associado a pessoas que não combatem, né, ao covarde, ao fraco, enfim, aquele que não que corresponde ao contrário desse bom. Somente depois de muito tempo, e aí nós não vamos ter tempo para todo esse caminho que ele vai mostrar, é que nós vamos ter o conceito bom que nós temos hoje, do que ele chama de uma transvaloração, mudando o conceito anterior. Ou então, numa palavra que ele utiliza que é transformação conceitual. Isto é, um conceito pode sofrer mudanças. Então, ele passa por um processo de transformação na medida que ele é apropriado por alguém e dá um novo significado para ele. Ora, eu poderia ilustrar essa ideia do bom e do mal só talvez para fazer uma caricatura, numa historinha muito conhecida por todos. Talvez a minha historinha tire um pouquinho do foco do trabalho aqui, depois eu volto a ele. A historinha que contava para nós, quando éramos pequenos, é que tinha uma ovelhinha que foi beber água num regato. E quando ela estava bebendo água, chega um lobo mau. Estraguei a história, estraguei toda quando eu falei para falar mal aqui. E o lobo começa conversando com a ovelhinha e diz para ela o seguinte: escuta, não foi você que há uns 6 meses atrás falou mal de mim? A ovelhinha falou: não é possível, seu lobo, porque eu tenho apenas 2 meses de vida, eu não poderia ter falado mal do senhor há 6 meses atrás. Aí o lobo fala: tá, se não foi você, como teus irmãos que andaram falando mal de mim há um tempo atrás. A ovelhinha fala: não é possível, seu lobo, eu não tenho irmãos, né? Então não pode ter sido alguém da minha família que falou mal do senhor. O lobo vai dizer então o seguinte: se não foi você, se não foram os seus irmãos, foram os seus primos, afinal de contas as ovelhas estão sempre mentindo, mas agora eu vou me vingar. E atira-se sobre a ovelha e arrasta a ovelha para o mar e devora a ovelha. Essa história do lobo mau. Esse conceito mau, ele é um conceito que ele só significa lobo mau dentro desse ambiente típico da ovelha. Isto é mau porque agride, porque mata, etc, etc. Do ponto de vista, quando esse lobo volta para a sua alcateia, provavelmente
Aquela história que eu falei da mãe com os filhos, uma mãe louca poderia dizer: olha, meus filhos, aprendam, se vocês vão ter que caçar um dia, vão ser bons caçadores, aprendam com esse lobo menino ali, porque ele é um exímio caçador, ele é bom demais. Além de caçar muito bem, ele ainda tem uma estratégia de seduzir as ovelhas com uma história que ele fica contando, de que um dia agrediu, etc. E essa história permite a ele chegar perto e dar o bote. Se não fosse por ele, nós morreríamos de fome. Pois bem, quem é bom, quem é mau? O bom e mau aqui provavelmente nós não vamos resolver. Talvez façamos com o bom e mal o mesmo que fizemos com o caminhão dos japoneses. Deixa de lado, porque é uma metáfora, isto é um exemplo. E voltamos para isso que nós chamamos de um terceiro experimento de Nietzsche. Ou seja, diante da tese de Platão, que Nietzsche se opõe do início ao fim, pelo menos nesse ponto, ele faz vários experimentos, há vários confrontos em relação à tese de Platão. Qual desses daí é o melhor experimento? Não sei. Qual que é aquele que melhor resolve o problema? Provavelmente cada um deles está num determinado contexto. Poderíamos perguntar: qual o melhor filósofo, qual o melhor caminho para trabalharmos filosofia quando vamos trabalhar no ensino médio? Também fica uma boa pergunta. O que nós pretendemos com isso? O interessante nesse caso, que eu trago aqui, ou que eu pretendo apresentar, é essa ideia de experimento. Ou seja, eu posso experimentar com uma questão de filosofia. E especialmente eu posso experimentar e fazer um jogo com a questão da verdade. Que no caso, para Nietzsche, não é algo fixo, mas é algo fluido. Contrário do que pensava Platão. Tão fluido que eu posso discutir ela em várias situações diferentes, respeitando toda a fluidez que caracteriza essa questão. Pois bem, para começar a nossa conversa, seria isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenhamos algumas questões e possamos fazer um debate na sequência. Muito obrigado. Agradeço ao professor Edmilson a sua colocação. Passaremos as questões. Antecipo uma questão para colocar no debate. Como nós poderíamos diferenciar essa filosofia de Nietzsche numa dimensão do perspectivismo de uma filosofia relativista, onde não existisse mais espaço para a verdade e também conduzisse para quase uma apologia de uma imoralidade? Agora nós podemos passar as perguntas e depois responder. Eu senti a pegada, né? Próxima vez que abrir a boca, preste atenção, porque não vai passar impune. Né? Eu acho que essa questão ela talvez seja uma das mais interessantes para se colocar diante desse tipo de posicionamento que eu apresentei. Acho que, inclusive, mostra um pouco desse ambiente próprio do embate filosófico. Se Nietzsche tem uma questão apresentada por Platão e ele se contrapõe a ela, e nós falamos que a filosofia possibilita o enriquecimento do debate, da pluralidade de perspectivas, de leituras, etc. Eu acho que essa é a pergunta que tem que ser feita, essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Pois bem, reparem que com Platão nós não tínhamos certos problemas. Por exemplo, com Platão, quando eu digo que algo é verdade, e eu demonstro isso com ele, por exemplo, ele inclusive explica como eu demonstro isso pelo método dialético. E ele mostra como que esse método funciona, as duas léxicos, as duas palavras, né, em disputa. Eu chego num determinado ponto, isso que eu tenho, portanto, é o bem. Ok, a partir daqui eu posso dizer isso é bom, aquilo não é bom, etc., mas eu tenho isso daqui fixo. Isso me dá uma segurança. E essa segurança que Platão fornece coloca, de certa maneira, de lado uma série de problemas. Por exemplo, em relação à relativização do conhecimento, relativização moral, etc., porque eu tenho tudo certo. Pois é. Primeira questão que se coloca para Nietzsche, portanto, bom, se ele vai se contrapor a essa posição, a posição dele ela é necessariamente de saída complicada, porque ele vai tirar um ponto fixo. Mas a questão vai ser a seguinte, para ele:
que na verdade esse ponto fixo ele é uma espécie de ilusão que nós temos. Na realidade, nós não temos um ponto fixo que vai valer desde sempre para sempre, estará perdidamente colocado lá e sem mácula em momento algum. No entanto, o que nós teríamos no extremo oposto? No extremo oposto, nós teríamos então, se eu não tenho nada fixo, tudo vale. Aliás, essa é a proposição do Ivan Karamazov, do livro dos Irmãos Karamazov e do Dostoiévski. Ele vai dizer, se Deus não existe, então tudo é permitido. Se eu não tenho um ponto fixo, algo que me dá uma referência moral, de conhecimento, etc., tudo vale, tanto em termos de conhecimento, quanto em termos de moralidade. A questão vai ser a seguinte, quando nós estamos, essa questão Nietzsche, primeiro que é uma questão que ela está localizada dentro de uma tradição filosófica. Por exemplo, quando nós trabalhamos com Descartes, em termos de moral, Descartes fala de algumas possibilidades, apesar de que em termos de conhecimento, Descartes busca uma